Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, mais um dia em que o Senhor nos concede este dom perfeito, este dom gratuito, esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, com um só propósito, com uma só missão, com uma só determinação, que é de pregar o Evangelho genuíno. E, amados, o tema da nossa mensagem hoje é o pecado cometido. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, como vocês sabem, né? Quem já está aqui desde o início do entendimento da graça, esse evangelho, né, por mim anunciado e pelos demais irmãos que anunciam, que estão aí anunciando esse entendimento, essa graça divina, esse, né, evangelho genuíno, já falaram, já explicaram, já trouxeram esse entendimento, esse esclarecimento, que pecar era transgressão da lei. Então, todo pecado provinha, né, da transgressão, do não fazer, do não obedecer às regras, às ordenanças que a lei estava ali, né, impondo. Então, todo pecado provia dali, amados. Todo pecado provia da desobediência, né, cometida da lei de Moisés. Então, aquele povo que não obedecesse, que não cumprisse toda a lei, eles estavam transgredindo. E por ser um transgressor, eles eram pecador. Então, eles eram levados, né, à condenação, muitos castigados e muitos eram levados à morte. Então, esse povo, né, era considerado pecador. Por quê? Porque sempre estavam transgredindo a lei. Porque, amados, era muito difícil você viver debaixo de uma lei em que mais tinha ordenanças que você não poderia fazer do que algo que você estava livre, que você podia fazer. Então era meio difícil aquele povo viver essas ordenanças, viver em obediência 100%. Então sempre haveria algo, né, que eles iam cometer de errado, que isso ia levar ao quê? A transgressão da lei. Então eles seriam transgressor, ou seja, cometeram pecado. Então, Paulo fala que, olha, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, ou seja, vocês morreram para a lei, vocês morreram para o pecado, vocês morreram para essas ordenanças. Lembrem-se que vocês agora são vivos para servir, vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês não são mais transgressores, vocês não vivem mais no pecado, porque Cristo, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue, por meio da sua morte, tudo isso foi anulado, tudo isso teve, né, a consumação. Agora vocês não estão mais debaixo do pecado, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Então esse povo vivia, mas muito tempo, passaram muito tempo vivendo, né, essas ordenanças, vivendo, né, debaixo do pecado. Hoje, o povo gentil, né, antigamente nunca estiveram debaixo da lei, né, nunca foram transgressores da lei. Então nunca foram pecadores, mas tinham seus defeitos, porque eles eles não conheciam a Deus. Então, o maior erro do gentio era esse. Não conheciam. Por quê? Porque a tradição deles eram outras. A tradição deles era servir a deuses pagãos. Mas, com a morte de Cristo também, os gentios tiveram seu lado bom. Porque eles foram aproximados. Eles receberam, né, de Paulo, foi anunciado através de Paulo o evangelho genuíno, o evangelho de Deus. E eles foram alcançados pelo poder da pregação. E também foram resgatados e passaram a ser, né, família de Deus, né? Eles deixaram aquelas tradições, mas eles nunca estiveram, né, em estado de pecador, porque eles nunca tiveram lei, eles nunca obedeceram lei, porque eles não estavam debaixo da lei. Amados, vamos prosseguir aqui. Lá em Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o que era pecado naquela época, o que eles levavam mais
em castigo, em condenação e morte, era a transgressão da lei, em que falava que você não poderia prostituir, que você não podia fazer algo carnalmente, os desejos carnais, como todo mundo sabe, prostituição, muito além, né? Muitas coisas aí envolvendo esses desejos carnais. Então, a pessoas que estivessem adulterando, estivesse dentro dessa imoralidade, né, principalmente dessa imoralidade sexual, que eles viam como algo muito pecaminoso, eles eram condenados. Então, as pessoas tinham que ter consciência do que estavam fazendo, tinham que ver, né? Porque como vimos aquela prostituta que os judeus queriam, né? Aquele povo que vinham debaixo da lei, queriam apedrejar, e Jesus falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, porque quem vivia debaixo da lei não tinha nenhum que fosse livre do pecado. Todos estavam debaixo da lei, todos estavam debaixo de ordenanças, e todos aqueles que estavam debaixo da lei, por não serem 100%, por não obedecerem 100%, eram pecador, porque de um lado ou outro transgrediam a lei. Não podia matar, e aquele povo queria apedrejar uma pessoa. Então, eles estavam sim cometendo um erro, pecando contra a lei. Então, mas Paulo fala que a igreja de Gálatas, que era uma igreja muito carnal, ele fala sempre, ele dá uma advertência, ele dá um conselho: olha, vocês têm que viver pelo Espírito, né? E vocês vivendo pelo Espírito, vocês vivendo pelos frutos do Espírito, vocês jamais vão satisfazer a vontade da carne, porque a vontade da carne só vem porque vocês estão alimentando a carne, vocês estão numa alimentação carnal, deixando o Espírito de lado, não vivendo, não usufruindo, não colocando em prática os frutos do Espírito. Então vocês vivam esses frutos, que jamais vocês vão ser satisfeitos, né? Jamais satisfarão a vontade da carne. É por isso, amados, que até hoje é uma luta constante entre a carne e o Espírito. Às vezes a gente está aqui vivendo os frutos do Espírito e vem algo que tira a nossa paz, vem algo que nos perturba, vem algo que tira, né, aquela nossa paz, e voltamos para, né, o desejo carnal, a ira, né, a raiva, né, muitas das vezes, né, mil e uma coisas, são desejos, né, diferentes. Então isso é provocado por quê? Por não estarmos, né, controlados ali nos desejos, nos frutos do Espírito. Então qualquer coisa vai tirar o foco. Então, mas que sempre venhamos estar vivendo pelo Espírito, vivendo os frutos, né, o qual o Espírito nos mostra, que é paz, que é mansidão, que é bondade, que é amor, que vivendo esses frutos, né, é mais difícil voltarmos para os desejos carnais. Por quê? Porque estamos alimentados, estamos vivendo pelo Espírito. E vivendo pelo Espírito, a carne não pode, né, satisfazer esses desejos. E lá em Efésios, amados, Efésios 4, 22 ao 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes na verdade. Então, mas esse povo aqui, Paulo, olha, vocês foram ensinados a despir, né, a deixar este velho homem. O que era esse velho homem? O que era essa antiga maneira? Era viver a lei, era de viver a lei. Eles tinham que despir-se da lei, eles tinham que deixar de viver da maneira antiga, né, e viver como um novo homem, como pessoa nova, como uma mente renovada, com um novo pensar, com um novo modo de viver, porque eles não estavam mais debaixo daquelas maneiras, por mais que passou muito tempo aqueles ensinamentos, que até hoje, amados, eu creio, né, eu tenho esse pensamento que o povo vive, porque você é gentil,
Você sabe que você foi liberto, que você foi livre, mas as pessoas querem fim à força que vocês vivam como antigamente. Vivam ainda a lei de Moisés, vivam como gentios, vivam em sacrifício, vivam em ordenanças. E isso, amados, foi o velho homem. E o velho homem foi encravado na cruz. Porque o velho homem, o qual ele quis dizer aqui, era a antiga maneira daquele povo viver. Era aquela maneira que a lei ensinou, que a lei, né, colocava ali, que aquele povo viesse praticar. Então aquele velho homem foi despido, aquele velho homem foi, né, deixado ali na cruz. Então as pessoas tinham que despir, as pessoas tinham que deixar aquele modo de viver. E hoje eu vejo que as pessoas querem muito ainda viver dessa maneira. Ver pecado em tudo, se vê pecador, não se vê indigno do Senhor. Amados, se você não se vê digno do Senhor, se você não vê uma pessoa digna diante do Pai, que não merece tudo de bom que o Senhor provém para ti, todas as bênçãos que Ele já derramou sobre a tua vida, o que é que você está fazendo? Que cristão você é? Que você não tenha autoconfiança daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que o Senhor selou na tua vida. Então, nós temos que mudar esse pensamento. Despir-se do velho homem. O velho homem, a antiga aliança, ficou para trás. Você faz parte de uma nova aliança, a qual o cabeça é Cristo, o qual te ensinou, o qual te revelou, o qual colocou sobre ti todas as sortes de bênçãos, um renovo, uma mente renovada, um modo de pensar, um patamar diferente. Então esqueçam, né, vão se despindo desse velho homem e vão vivendo, que vocês sejam renovados no modo de pensar e que vocês venham se revertir da graça do novo homem, né, que foi criado semelhança de Deus. Então você é essa semelhança, você é esse renovo, esse novo homem, é viver a graça divina, a graça de Deus, que é justiça, que você é criado, né, que eu vou lendo aqui a palavra, e agora a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente na verdade. Então tudo isso você é quando você tem a sua mente renovada, porque você é espiritualmente, mas a tua mente ainda está lá no velho homem, a tua mente ainda está lá no velho pacto. Então revista-se, né? Tira esse velho homem aí e vista-se do novo homem, né? O qual é a imagem e semelhança de Deus, justiça e santidade, né? Proveniente da verdade. Então você vive a verdade, você vive a graça divina, você vive, né, uma nova aliança. Então, amados, deixe as ordenanças, deixe a antiga maneira de viver para trás, porque tudo isso o Senhor já pôs fim, trazendo a nós um novo recomeço, uma nova aliança, uma aliança a qual não nos vemos mais, nunca estivemos, e agora com esse entendimento, com essa revelação, né, não nos vemos mais em estado de condenação, e sim de filhos, e sim de pessoas que é semelhança do Pai. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esse momento maravilhoso em que o Senhor nos concede. Pai, obrigado por esse privilégio de estar aqui, colocando em prática, Pai, o teu entendimento, colocando em prática a tua palavra. Pai, muito obrigado, que por muito tempo vivíamos como judeus, vivíamos ainda a lei, como se fosse para nós, algo que nunca os gentios viveu, mas trouxeram como entendimento para nós, e por estarmos debaixo desse entendimento, vivíamos como pecadores, vivíamos como condenados, né, como pessoas que não eram dignas de falar com o Senhor. Pai, mas agora com a revelação da tua graça, com olhos iluminados, com esse entendimento maravilhoso que o Senhor nos revelou, né, foi despido o velho homem e hoje vive
foi renovado, nos revertimos do novo homem e hoje vivemos para a tua glória, vivemos para a tua obediência, sabendo que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, a qual não nos vemos mais pecador, mas santos e irrepreensíveis diante do Pai. Amém? E você abençoado, que ainda não é inscrito no canal, né? Vai lá, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.